Decreto número 9.094, regulamenta dispositivos da Lei 13.460, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o cadastro de pessoas físicas (CPF) como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 6, alínea A da Constituição, decreta: artigo 1º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com usuários dos serviços públicos. Inciso 1. Presunção de boa-fé. Inciso 2. Compartilhamento de informações nos termos da lei. Inciso 3. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Inciso 4. Racionalização de métodos e procedimentos de controle. Inciso 5. Eliminação de formalidades e exigências, cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Inciso 6. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Inciso 7. Utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Inciso 8. Articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os outros poderes para integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público. Capítulo 1. Da racionalização de exigências e da troca de informações. Artigo 2º. Exceto se houver disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do disposto no Decreto 10.046, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. Artigo 3º. Na hipótese de os documentos a que se refere o artigo 2º conterem informações de caráter sigiloso sobre os usuários dos serviços públicos, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial deverá ser realizado com observância dos requisitos de segurança da informação e das restrições legais. Parágrafo único. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário do serviço público, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 4º. Os órgãos e as entidades responsáveis por bases de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicos interessados para o acesso às informações constantes das bases de dados, observadas
as disposições legais aplicáveis. Artigo 5º. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Inciso 1. Gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei 9.265. Inciso 2. Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres. Inciso 3. Vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestadamente incompetente. Parágrafo 1º. Na hipótese referida no inciso 3 do caput, os serviços de protocolo deverão prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Parágrafo 2º. Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou à entidade do Poder Executivo Federal competente. Parágrafo 3º. Quando a remessa referida no parágrafo 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para a adoção das providências necessárias. Artigo 5-A. Para fins de acesso a informações e serviços de exercício de obrigações e direitos e de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF é suficiente e substitutivo para a apresentação dos seguintes dados. Inciso 1. Número de identificação do trabalhador NIT, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 3º do Decreto 97.936. Inciso 2. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 3. Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, de que trata o artigo 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452. Inciso 4. Número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação, de que trata o inciso 7 do caput do artigo 19 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 5. Número de matrícula de instituições públicas federais de ensino superior. Inciso 6. Números dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção, de que trata a Lei 4.375. Inciso 7. Número de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada. Inciso 8. Número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, de que trata o Decreto 6.135. Inciso 9. Demais números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais do Sistema Nacional de Trânsito, para os quais seja necessário apresentar o número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação para obter acesso à informação. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 6 do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais, vinculados ao Ministério da Defesa, para os quais seja necessário apresentar o número de certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção para obter acesso à informação. Parágrafo 3º. Os cadastros formulados, sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação do serviço público conterão campo de preenchimento obrigatório para registro do número de inscrição no CPF. Parágrafo 4º.
ato do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá dispor sobre outras hipóteses além das previstas no caput. Parágrafo 5. A substituição dos dados constantes nos incisos 1 a 8 do caput pelo número de inscrição no CPF é ato preparatório à implementação do Documento Nacional de Identidade, a que se refere o artigo 8º da Lei nº 13.444. Artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. Artigo 7º. Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico. Artigo 9. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 10. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original. Parágrafo 1º. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio de cotejo da cópia, com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. Parágrafo 2º. Constatada a qualquer tempo a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até 5 dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para a adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis. Capítulo 2. Da Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviços ao usuário, no âmbito de sua esfera de competência. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar aos usuários. Inciso 1. Os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal. Inciso 2. As formas de acesso aos serviços a que se refere o inciso 1. Inciso 3. Os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Inciso 4. Os serviços publicados no portal único gov.br, nos termos do disposto no Decreto 8.936. Parágrafo 2º. Da Carta de Serviços ao Usuário deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas. Inciso 1. Ao serviço oferecido. Inciso 2. Aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço. Inciso 3. Às etapas para processamento do serviço. Inciso 4. Ao prazo para prestação do serviço. Inciso 5. A forma de prestação do serviço. Inciso 6. A forma de comunicação com o solicitante do serviço. Inciso 7. Aos locais e as formas de acessar o serviço. Parágrafo 3º. Além das informações referidas no parágrafo 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer. Inciso 1. Os usuários que farão jus
a prioridade no atendimento. Inciso 2, o tempo de espera para o atendimento. Inciso 3, o prazo para a realização dos serviços. Inciso 4, os mecanismos de comunicação com os usuários. Inciso 5, os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações. Inciso 6, as etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazos. Inciso 7, os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado. Inciso 8, o tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento. Inciso 9, os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento. Inciso 10, as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto. Inciso 11, os procedimentos para atendimento conforme o sistema informatizado sem encontrar indisponível. Inciso 12, as informações julgadas de interesse dos usuários. Parágrafo 4º. Na hipótese de o serviço se tratar de ato público de liberação, nos termos definidos no parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 13.834, a carta de serviços ao usuário incluirá também: inciso 1, a listagem. A linha A, de todos os documentos, taxas, tarifas, comprovantes, pareceres e demais exigências necessárias à instrução do ato público de liberação. A linha B, dos atos normativos que tratem do ato público de liberação, inclusive aqueles não cogentes. A linha C, dos códigos de cadastro nacional, atividades econômicas, CNAE, referente a unidades aptas a requererem a emissão de ato público de liberação, exceto se a informação for desnecessária. Inciso 2. A descrição resumida do fluxo de tramitação do processo administrativo aplicável ao ato, incluídas as fases, os prazos, as autoridades competentes para decisão e o sistema recursal disponível. Inciso 3. A descrição da aplicabilidade, dos efeitos, dos níveis de risco. Inciso 4. O prazo e as regras para efeitos da aprovação tácita. Inciso 5. O tempo médio de tramitação de pedidos análogos até a decisão e as demais estatísticas relacionadas ao ato público de liberação, conforme os critérios de mensuração definidos pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal. Capítulo 3 da racionalização das normas. Artigo 12. A edição e a alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos observarão os princípios da eficiência e da economicidade e considerarão os efeitos práticos tanto para a administração pública federal quanto para os usuários. Capítulo 4 da solicitação de simplificação. Artigo 13. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, por meio de formulário próprio denominado Simplifique, sempre que vislumbrarem oportunidade de simplificação ou melhoria do serviço. Parágrafo 1º. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico em canal único oferecido pela Ouvidoria Geral da União, da Controladoria Geral da União. Parágrafo 2º. Sempre que recebida por meio físico, os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a sua inserção no canal a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 14. Do formulário Simplifique deverá constar: inciso 1. A identificação do solicitante. Inciso 2.
a especificação do serviço objeto da simplificação. Inciso 3. O nome do órgão ou da entidade perante o qual o serviço foi solicitado. Inciso 5. A proposta de melhoria do serviço. Artigo 15. Ato conjunto dos ministros de Estado, da Controladoria Geral da União e da Economia disciplinará o procedimento aplicável à solicitação da simplificação. Das sanções pelo descumprimento. Artigo 16. O servidor público ou o militar que descumprir o disposto neste decreto estará sujeito às penalidades previstas, respectivamente, na Lei 8.112 e na Lei 6.880. Parágrafo único. Os usuários dos serviços públicos que tiverem os direitos garantidos neste decreto respeitados poderão representar a Controladoria Geral da União. Artigo 17. Cabe à Controladoria Geral da União e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos servidores públicos e dos militares e de seus superiores hierárquicos que praticarem atos em desacordo com suas disposições. Capítulo 6 da divulgação aos usuários dos serviços públicos. Artigo 18. A Carta de Serviços ao Usuário, a forma de acesso às orientações de uso e às informações do formulário Simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos e mantidos visíveis e acessíveis ao público. Inciso 1. No portal único gov.br. Inciso 2. Nos portais institucionais e de prestação de serviços na internet a partir de link de acesso ao portal de serviços do Governo Federal. Inciso 2. Nos locais de atendimento por meio de extração das informações do portal único gov.br em formato impresso. Artigo 18-A. Fica vedado aos órgãos e às entidades da administração pública federal solicitar ao usuário do serviço público requisitos, documentos, informações e procedimentos cuja exigibilidade não esteja informada no portal único gov.br. Parágrafo 2º. A criação ou a alteração do rol de requisitos, documentos, informações e procedimentos do serviço público será precedida de publicação no portal único gov.br. Parágrafo 3º. A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia disponibilizará os meios para a publicação dos serviços públicos no portal único gov.br e definirá as regras de acesso e credenciamento e os procedimentos de publicação. Artigo 19. As informações do formulário Simplifique, de que trata o artigo 14, serão divulgadas no painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos prestados, a que se refere o inciso 5 do caput do artigo 3º do Decreto 8.936. Capítulo 7. Da avaliação e da melhoria dos serviços públicos. Artigo 20. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal utilizarão ferramenta de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços, disponível no endereço eletrônico gov.br/governo digital, e dos dados obtidos subsidiarão a reorientação e o ajuste da prestação dos serviços. Parágrafo 1º. Os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação dos serviços. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão dar ampla divulgação aos resultados das pesquisas de satisfação.
Artigo 20-A. As avaliações da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários de que trata o artigo 24 da Lei 13.460 serão feitas na forma definida em ato do secretário de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Artigo 20-B. A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia publicará no portal único gov.br o ranking das entidades com melhor avaliação de serviços por parte dos usuários de que trata o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.460. Capítulo 8. Disposições transitórias. Artigo 21. A Controladoria Geral da União terá prazo de 180 dias, contado da data de publicação deste decreto, para disponibilizar os meios de acesso à solicitação de simplificação e ao Simplifique. Artigo 22. A Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União e o Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Governo Digital, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, poderão expedir normas complementares ao disposto neste decreto. Artigo 23. O Decreto 8.936 passa a figurar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso 5, a linha B. Tempo médio de atendimento. A linha C. Grau de satisfação dos usuários. A linha D. Número de solicitações de simplificação relativas ao serviço. Artigo 24. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogados, inciso 1, o Decreto 6.932, inciso 2, o Decreto 5.378.